Beleza, pessoal, então aqui vem a dica número 1 e na verdade essa dica ou esse quadro de dica número 1 aqui, eu já adianto, é uma série de dicas de ouro, né? São pré-requisitos para você estudar melhor todos os objetos de conhecimento que você vai tentar entender da história e da historiografia. Historiografia é a técnica de escrever a história por meio da pesquisa séria, com métodos, com rigor. Então você estuda esses conhecimentos que vieram de gente séria, dos historiadores aí. O que é a história? A história ela é um estudo, ela é um entendimento, ela é uma compreensão das ações das pessoas no tempo. Então a história não tenta entender o passado, porque o passado não pode ser um objeto de estudo. O passado não é algo que você vê, você não tem evidências. Existem coisas que atravessaram o tempo, que vieram dessa noção de passado, que são os vestígios, que são as fontes. E os historiadores, com métodos de análise, vão analisar, vão questionar, vão fazer perguntas mesmo para esses vestígios, que são chamados de fontes históricas. E esses vestígios, essas fontes históricas, elas vão dar respostas para os historiadores, que vão formular as suas teses. E aí, então, eles vão explicar acontecimentos. Os acontecimentos humanos nada mais são do que as ações que pessoas fizeram aí ao longo do tempo, na trajetória, enquanto existe a espécie humana. Então a gente tenta dar respostas para por quê, como, quando, onde pessoas fizeram determinadas coisas. É isso, beleza? Então quando você estudar aí Segunda Guerra Mundial, imperialismo europeu, colonização, grandes navegações, a organização social do Egito Antigo, você está estudando, na verdade, como é que as pessoas se relacionaram, o que elas fizeram, o que elas fizeram de errado, de certo, o que era a noção de certo e errado para elas em determinado contexto. É isso, beleza? E por aí vai. Bom, outra dica de ouro aqui, como que a gente organiza o tempo histórico? Gente, existem N críticas e posicionamentos que refutam essa ideia, mas essa ideia, essa noção, que eu vou chamar aqui de régua do tempo, ela é usada ainda, ela é um instrumento ensinado nas escolas que a gente usa ainda para a gente construir uma lógica temporal, que vai chamar de cronologia, uma lógica do tempo, né? De que você tem um começo e esse começo avança sempre para o futuro. Bom, é uma cronologia linear, é uma lógica, né, linear do tempo. O tempo tem um começo e avança. E nessa lógica, a gente tem que convenção? Tem assim, existe a pré-história e a história. Na pré-história é quando a espécie humana surgiu, né, e com muitos outros humanos que já não existem mais. Pois é, eles sumiram, eles se extinguiram e a gente pode falar disso depois. Se for surgindo dúvidas, você vem na caixinha de perguntas das stories e traz elas aí pra mim. Então você tem a pré-história, que eu prefiro chamar de história dos povos ágrafos. Essa pré-história aí, ela ainda é subdividida em 3 grandes fases: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. O Paleolítico chamado também de Idade da Pedra Lascada. Por que isso? Porque, baseando-se aí, né, nos instrumentos, na tecnologia aí dos nossos ancestrais desse período, a gente tem uma coisa menos sofisticada. Então a gente tem instrumentos feitos de pedra, pau e osso. Então a pedra lascada, ela é um apelido para uma forma mais rudimentar, mais simples de fazer instrumentos. Pedras pontudas, pedras serradas, pedras que servem para esmagar, né, para martelar, enfim. Esse aí é o maior período de tempo, de existência da nossa espécie, é o Paleolítico, tá? As pessoas, elas não produziam seus próprios alimentos, elas dependiam do que a natureza dava, né? Então por isso a gente chama elas de caçadoras e coletoras, e também por isso elas eram nômades no sentido de não ter uma residência fixa, migravam por aí. Depois veio o Neolítico, que é um período que dura aí uns 8, 9, talvez 10 mil anos mais ou menos, que ele é simbolizado pela Revolução Agrícola. Então, nesse período neolítico aí, aconteceu essa grande revolução chamada de Revolução Agrícola, né? Em alguns locais do planeta Terra, não foi em um só e nem também ao mesmo tempo, a agricultura foi inventada. E quando a agricultura é inventada, as pessoas param de migrar por aí e elas vão
agora trabalhar a terra. E todo ano vai ter esse trabalho. Então elas criam uma identidade com o local. É nesse período aí, então, coisa de 12, 10 mil anos atrás, que vão surgir as cidades. As cidades vão se desenvolvendo até que surge a instituição de um estado e toda uma organização social baseada numa divisão de tarefas, né? Agora você tem o especialista ali no governo, o especialista na cobrança de impostos, o especialista na segurança, o especialista no comércio e por aí vai, né? E aí vai tendo toda a complexidade da vida. Depois vem o surgimento da metalurgia, é um período de uns 1000 anos aí, né, que você vê isso aflorar e se espalhar rapidamente entre as civilizações da Ásia Menor, do Mediterrâneo até o extremo Oriente. E aí então começa o período chamado de História, que vem com a invenção da escrita, revolucionária, revolução no sentido de ter uma grande mudança. Falou a palavra revolução, lembra de grande mudança. Então essa é a ideia, surge a escrita, começa a história. E a história, por sua vez, ela é dividida em 4 grandes idades: a antiga, a média, a moderna e a contemporânea. Essas datas dessas idades aí, pessoal, elas são escolhidas, elas são selecionadas por meio de marcos temporais, de acontecimentos marcantes. E também é uma convenção, tudo é um combinado entre os historiadores. E essa história que eu estou contando para vocês, ela é uma história feita do Ocidente. Esse próprio conceito de Ocidente, de civilização ocidental, né, do Norbert Elias, por exemplo, ele é questionável, mas é muito usado. E mesmo essa divisão do tempo, assim, ela ainda também não existe em todos os países ocidentais aí. Por exemplo, o que a gente chama de antiguidade, que acaba lá na queda do Império Romano, dando início à Idade Moderna, no ano de 476 depois de Cristo, ainda vai ter um outro nome chamado de Antiguidade Tardia, por exemplo, né, que vai ser usado aí nos Estados Unidos e na Inglaterra, vai ter uma outra divisão do tempo. A Revolução Francesa, que começou em 1789 e marca o início da Idade Contemporânea, e nós estamos na Idade Contemporânea, e nós não temos nada a ver, de certa forma, assim, no modo de se vestir, de falar, de gesticular, com aqueles franceses lá, de 300 anos atrás, mais ou menos, né? A Revolução Francesa marca o início da Idade Contemporânea para a França, para a gente, mas não, para outros países aí, por exemplo, a Alemanha, não é a Revolução Francesa que marca, né? Você vai ver, por exemplo, a unificação da Alemanha marcando o início da Idade Contemporânea. E vai ter gente hoje falando assim, será que a gente ainda está na Idade Contemporânea? Ou melhor, será que a Revolução Francesa deve ser chamada de Idade Contemporânea? Será que não é melhor dar um outro nome? Você pega lá Eric Hobsbawm, um historiador aí, bem conhecido, morreu alguns anos atrás, né? Mas, pô, tem uma vasta obra e super recomendo aí, né? Ele vai chamar de Era das Revoluções, esse período, talvez a gente deu esse nome aí, né? E aí chame de Idade Contemporânea o que começou com a Segunda Guerra Mundial pra cá, que tem muito mais a cara do nosso mundo atual, né? Então, gente, são dicas aí, são pequenos comentários para orientar o pensamento de vocês e vão aproveitando os outros vídeos, as outras dicas conceituais e de processos históricos e manda brasa aí, grande abraço!